Van, uma pergunta para você. É. Como que o Zecharia Sitchin chegou a essas conclusões? A história do Zecharia Sitchin vem desde a infância dele, né? Então ele sempre buscou saber quem eram os tais Nefilim bíblicos. Ele teve um confronto com o professor dele, onde o professor lia aquele famoso verso bíblico: havia gigantes na terra. E o Sitchin levanta a mãozinha dele, lá com seus 8, 9 anos de idade, e fala: professor, mas por que você está falando que Nefilim é gigante? Sendo que o sentido real da palavra significa o povo do Shem, né? Que numa tradução, uma interpretação mais apurada seria o povo das naves espaciais. O professor falou: senta aí, cala a boca, a Bíblia não se discute. Aceitas? O City foi com isso para casa, foi com isso na cabeça para casa, imensamente chateado, e ficou com isso para sempre na cabeça. E ele não parou mais. Ele teve acesso ao conhecimento de várias línguas do Oriente Próximo. Ele pôde estudar as línguas arcaicas da Europa, do Oriente. Ele teve acesso, ele estudou história, ele tinha mestrado em história econômica. Então, o Sitchin, ele começou a investigação dele a partir dali. Ele, muito novinho, morava na Palestina, e depois foi para Londres, e depois para os Estados Unidos, e participou de muitas, como é que se diz, instituições, né, de estudos orientais, e ele se aprofundou muito nisso. Ele era realmente um dos únicos estudiosos da época dele que tinha a capacidade de ler a língua suméria, os textos sumérios, diretamente nas tabuletas de argila. Ele era um dos únicos a conseguir fazer isso. Muita gente questiona, porque ele traduziu errado, porque não sei o quê. Ele não traduziu, ele usou as traduções que já existiam, ele comparou essas traduções umas com as outras, as que já estavam disponíveis, e aí ele colheu todas essas traduções, comparativamente, o que era mais coerente para ele, o que fazia mais sentido. E aí sim, ele conseguiu ir desvendando esses textos e a história real que lá tinha, sempre comparando com o Gênesis bíblico. Ele usou muito o Gênesis como comparação. E como ele tinha um conhecimento profundo do hebraico, ele percebeu em algumas palavras que se conectavam com o acadiano e com o sumério e davam um outro sentido para aquilo que os estudiosos da época consideravam apenas mitologia. Então ele conseguiu ver ali uma intrincada história da humanidade com um aspecto muito mais interessante do que a gente costumava ler nos livros de história, né? Então ele viu realmente a criação da raça humana através dos Anunnaki por engenharia genética. Existe no texto referências a procedimentos médicos biológicos. Isso tem detalhes e a gente consegue perceber. No Enuma Elish, nós temos uma passagem onde mostra o procedimento feito pelo cientista, chefe da missão, que o Enki, o senhor Enki, ou o deus Enki, né, da mitologia suméria, fazendo procedimentos médicos junto com sua parceira nessa experiência, Niruzag, né, onde eles misturam o material do ser primitivo que aqui estava na Terra e que o Sitchin sugere que seja o Homo erectus. O material genético? Mistura o material genético desse ser primitivo que já existia na Terra, o Homo erectus, na fase Homo erectus, já bem próximos, né, do que nós seríamos um dia. Bem primitivo. Juntando com o material genético dos Anunnaki. E no texto traz até o nome do Anunnaki que cedeu o material genético. No texto,
cheio de alegoria, uma linguagem bem arcaica, você vai ver que o Anunnaki foi sacrificado, o sangue foi tirado de um sacrifício. É óbvio que são linguagens, é alegoria, assim como nós temos o Gênesis, que é a alegoria pura, né? Nós temos a mesma, isso se repete nos textos mesopotâmicos. Mas, com os olhos da nossa era, o Sitchin percebeu que, peraí, eles estão fazendo aqui um bebê de proveta. Bebê de proveta, que coisa. Você consegue colocar as coisas com muita clareza, Van, muita clareza. Isso é fascinante no teu livro. E olha que é um tema espinhoso, complicado. Eu vou te sugerir que na próxima edição do teu livro haja uma espécie de um organograma ou uma árvore genealógica para a gente não se perder nesses nomes, Ninurta, Melquisedeque, sei lá. Me diz uma coisa, qual é a intersecção entre as tabuletas sumérias e o Velho Testamento? Total. Total. Total conexão. O Gênesis bíblico não passa de um resumo resumidíssimo das antigas tabuletas mesopotâmicas, onde a história é contada de uma forma muito mais detalhada, com mais detalhes, e é aí onde se consegue perceber realmente o que aconteceu, porque no Gênesis a gente não tem como perceber o que aconteceu. Agora, se você pega um texto já traduzido dessas tabuletas, como eu especifiquei, o Enuma Elish, mas temos o Atrahasis também, a Epopeia de Gilgamesh, qualquer um desses textos que você pegar, você vai ver a mesma história. E é óbvio que com a nossa visão, a gente consegue perceber as mesmas coisas que o Zeharia Sitchin percebeu. Não é tão difícil assim. Né? Ele não viu nada absurdo. Ele viu com clareza algo que era difícil de ser entendido. Porque era sempre interpretado como mitologia. A gente pega a tabuleta, por exemplo, aquela que eu sempre cito em palestras, a lista protodinástica dos reis sumérios. Muito bem. A frase que inicia nessa tabuleta é: quando a realeza desceu dos céus. Começa por aí. Né? A Lulim governou por 448 mil anos antes do dilúvio. Meio milhão. Eu falei errado, né? Ele governou do ano 448 mil ao 300 e não sei quanto antes do dilúvio. Ele governou 30 chars. Né? 8 chars. Ele governou 8 chars, o que corresponde a 30 mil anos terrestres. Quando os estudiosos viam esses números, que para eles eram absurdos, quando que uma pessoa vai viver 30 mil anos? Isso é mitologia? Isso é mitologia, claro. Agora, se nós temos uma referência científica de que há relatividade do espaço-tempo e que, conforme a órbita do planeta desses caras, o tempo lá pode girar de um jeito e o nosso tempo aqui na Terra de outro, o que os torna imortais aos nossos olhos quando eles estão aqui. Uhum. Um filme interestelar explica isso muito bem. Né? O tempo passa diferente aqui e lá. Aqui e lá. É verdade. Há circunstâncias, por exemplo, eu cito duas. O Travis Walton foi abduzido por 5 dias, mas pareceu para ele que foi 1 hora ou 2. E o Cabo Valdez foi abduzido por 30 minutos, mas pareceu para ele que foram 3 dias. Então... Daí, relatividade, tempo e espaço, existe. Então, esses 30 mil anos que o cara governou lá atrás, antes do dilúvio,
o que parecia ser um tempo mitológico, é muito bem possível, nos tempos de hoje, nós compreendermos como isso pode ter acontecido.